Boa noite, muito bom poder iniciar mais uma semana de estudos, e claro, né, como todas as segundas-feiras já tem acontecido com frequência, esse é o nosso programa de número 26, o nosso estudo de número 26, a partir das questões, tá, pessoal? Que nós temos lá na introdução ao estudo da doutrina espírita e prolegômenos, temos o nosso estudo lá também, que está na playlist. Bom, antes de iniciarmos, pedindo o seu apoio aí para se inscrever em nossos canais, KardecTube, Espiritismo em Kardec e Estudar Kardec, esse canal que você está nos assistindo agora. E já passo aqui para o Michel, mas, Michel, nós vamos hoje a partir da questão 34, e que a gente vai falar um pouquinho sobre, né, a gente vai, na verdade, um pouquinho não, vamos dar continuidade, que é a primeira parte dessa obra, né, das causas primárias do capítulo 2, dos elementos gerais do universo, e a gente vai terminar hoje propriedade da matéria e, se der tempo, vamos entrar, então, no espaço universal. Michel, boa noite, passo para você, meu amigo. Boa noite, Lauro, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. A gente segue nas primeiras questões, tentando explicar o que elas querem dizer, o que elas não querem dizer, por que elas estão aqui. Que a gente tenha um bom estudo, como disse o Lauro, não esqueçam de curtir, compartilhar, convidar pessoas e trazer questões, como a gente sempre diz, questões que tenham a ver com o que a gente está estudando. E se sobrar um tempinho e tiver outras questões interessantes, a gente dá uma pincelada para ajudar. E claro que aquilo que a gente não souber, a gente deixa em aberto para que a gente siga estudando, alguém nos apresente aí os textos. Então, um ótimo estudo para todos nós. É isso aí. Deixa eu tirar isso aqui e já trazer para a tela o nosso compartilhamento de novo. Passo para você, Michel. Certo, vamos lá. Então, a gente está estudando a primeira parte do Livro dos Espíritos e mais especificamente aí esse capítulo que trata das propriedades da matéria, esse capítulo 2 do Livro dos Espíritos. E aqueles que têm acompanhado todas as segundas-feiras devem ter percebido o quão repetitivo eu tenho sido. E eu peço a compreensão de todos, porque há uma importância muito grande para que a gente insista nesse ponto, que a grande esmagadora maioria do movimento espírita que vai estudar essa parte do Livro dos Espíritos não entende e faz confusão. Então é muito importante que todos reflitam, entendam e questionem sobre o que a gente está falando, porque o nosso estudo ele é, de uma certa maneira, pioneiro. Existem outros bons estudos, evidentemente, sobre o Livro dos Espíritos, mas são poucos os que entendem essa primeira parte. A gente tem insistido que essa primeira parte serve para... Kardec usou para nos mostrar aquilo que o Espiritismo pode e aquilo que o Espiritismo não pode estudar. Essa primeira parte ele está apresentando para nós os assuntos gerais, que abrangem todo o universo, e está passando por todos os pontos. E mostrando para nós que muitos desses pontos que ele está passando não vai ser competência do Espiritismo estudar. O Espiritismo não estuda questões da matéria. As questões da matéria são as ciências acadêmicas que estudam. O Espiritismo vai estudar o espírito. É uma ciência tão boa, tão bem feita quanto as outras, mas tem um objeto de estudo diferente. As outras ciências estudam a matéria nas suas mais diferentes formas, e o Espiritismo estuda o espírito. Todas as vezes que a gente quiser saber sobre as questões da matéria e avançar a ciência das coisas da matéria, a gente tem que recorrer a essas ciências, não ao Espiritismo.
E quando a gente quiser saber sobre o espírito, a gente tem que recorrer a Kardec, que é quem fez as obras da ciência espírita. Então, da mesma maneira, se a gente quiser saber alguma coisa sobre biologia, a gente recorre ao biólogo. Sobre a física, ao físico. Ah, e a gente quer saber sobre espiritismo, recorre a Kardec. Esse é a maneira correta. Mas claro que aqui Kardec submete aos espíritos questões das demais ciências. E a gente tem visto o que nas respostas? Que os espíritos não entram na discussão. Eles só dão respostas curtas, genéricas, e que já existia esse entendimento na ciência na época de Kardec. Porque eles vão deixar claro que isso é papel dessas ciências. Os espíritos não vêm substituir o trabalho de pesquisa dos cientistas. Então é muito importante que a gente entenda essa separação, porque hoje é feito muita confusão. Não existe física, segundo o Espiritismo, química, segundo o Espiritismo, psicologia, segundo o Espiritismo, pedagogia, segundo o Espiritismo, medicina, segundo o Espiritismo. Cada ciência é própria, é independente uma da outra. Da mesma maneira que não é competência do físico, do sociólogo, do psicólogo, do neurocientista falar sobre espiritismo. Não é da competência nenhum nem do outro. Cada um, como dizia a, aquela música que foi chiclé há algum tempo, cada um no seu quadrado. Cada ciência estuda a sua teoria, o seu objeto de estudo. Hoje há, no movimento espírita, um tsunami de pessoas da academia que querem usar a academia para tratar do espiritismo. Ou tentar levar o espiritismo para as questões da academia. Isso não é assim que funciona, isso é um equívoco. O espiritismo é uma ciência independente, mas todas são. O biólogo não tem competência para falar da física. O físico não tem competência para falar da biologia. O químico não tem. É assim, cada um cuida da sua especialidade. E o Ô, espírito. Pode Michel, te falar. roubando a palavra, e é muito comum, né? A gente vê isso nas redes sociais, as pessoas falam assim, por exemplo, palestra com psicólogo espírita. Eu acho que essa denominação ela não está correta. Me corrija se eu estiver enganado. Seria interessante dizer, né? Uma palestra com uma psicóloga e espírita. Pronto, ela é adepta do espiritismo, estudiosa do espiritismo, e tem a profissão dela enquanto psicóloga. Esse raciocínio está mais ou menos correto? Tá corretíssimo. E ela nem precisa dizer que é psicóloga, porque se a palestra é sobre espiritismo, não interessa a minha formação. A psicologia não contribui em nada para o espiritismo. Por uma razão muito simples, a psicologia é materialista. Ela parte de pressupostos materialistas. Então, eu não vou encontrar nos psicólogos da psicologia acadêmica nada que contribua para o espiritismo, porque ela parte de outro paradigma, de outras premissas. Então, a pessoa pode ser psicóloga e pode ser espírita. Para ser psicóloga, ela tem que fazer psicologia, para ser espírita, tem que estudar Kardec. Ela pode ser médica e espírita. O que ela tem que fazer? Estudar medicina e estudar Kardec. Agora, não existe medicina espírita, psicologia espírita. Claro que a gente sabe que quem colocou isso no movimento espírita, né, nessa parte da psicologia, foi o Divaldo com a Joana de Andes. Mas a Joana de Anges é um espírito pseudo-sábio, inferior, é a sua opinião, não é a opinião do espiritismo. E opinião equivocada, assim como a do Divaldo. Não existe psicologia e espiritismo, relações. Porque uma é materialista, ela parte do pressuposto de que tudo é fruto do cérebro que produz uma mente. E essa mente é fragmentada em pedaços, em porões, em pulsões. E para o espiritismo é outra questão. São coisas diferentes. Não é que a pessoa não possa ser as duas ou gostar das duas, mas são coisas diferentes que o movimento espírita mistura. É a pedagogia espírita, é a medicina espírita, é a psicologia espírita, é o físico falando de física quântica e dizendo que está falando de espírito. Não existe espírito na física quântica.
Não tem nada a ver física quântica com espiritismo. Eu vejo palestra de espíritas que são médicos, aí tu abre a palestra e eles estão falando aqui de medicina. Não estão falando de espiritismo. Porque eles ficam falando no cérebro, eles ficam falando nas substâncias que o cérebro produz, dos efeitos no corpo, das glândulas. Mas isso não é espiritismo, isso é medicina. A gente tem relatos de espírita que não entendeu o espiritismo, que quis falar de espiritismo num congresso de física e foi convidado a se retirar. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. A física não estuda o espírito. E o espiritismo não estuda a física. Então, a gente tem insistido nisso, a gente vai continuar lendo as questões e vai ver que as respostas dos espíritos são. Se um bom estudioso pegar essas questões, vai dizer, mas peraí, os espíritos não estão respondendo nada aqui. E não estão mesmo. Eles dão pequenas. Eles dão frases genéricas e sobre o que já existia na época. Agora, entrar na questão, a gente vai ver a 34 é uma questão sobre molécula. É papel do espiritismo estudar molécula? Não. Ah, mas a 34 é a visão do espiritismo da química? Não. Então é muito importante. Quando termina a primeira parte do Livro dos Espíritos, Kardec deixa de lado essas questões e aí se dedica ao quê? Ao objeto de estudo do espiritismo, que é o espírito. E não vai mais ficar tratando de questões que não são. Na Gênese, mas na Gênese ele fala de outras ciências. Mas ele está falando de outras ciências. Ele não está fazendo a física segundo o espiritismo. Por exemplo, vou dar um exemplo bem tosco aqui para ficar mais claro. Se eu perguntar para um espírito através do médium, por exemplo, eu pergunto assim pro espírito: quanto é 1 mais 1? Aí o espírito responde: é 2. Ah, isso é a matemática segundo o espiritismo? Não, isso é matemática. O espírito está falando de matemática. Não é porque é um espírito que está falando que é a opinião do espiritismo. É isso que a gente tem que aprender. Quando que vai ser uma opinião do espiritismo? Quando o espírito falar e essa fala tiver de acordo com as obras de Kardec. Se não tiver de acordo com as obras de Kardec, pode ser quem for, não é espiritismo. É uma opinião pessoal de quem falou. Então é esse cuidado que a gente tem que ter no estudo da primeira parte do Livro dos Espíritos e da Gênese, para que a gente não faça confusão. Entenda o que Kardec está querendo fazer. Entenda o que ele está querendo mostrar. Leia com cuidado os textos. Para quem está duvidando, né, do que eu estou falando, pegue o Livro dos Médiuns. Existe um capítulo, Perguntas que se podem fazer aos espíritos. Tem um capítulo lá com esse nome. E lá Kardec deixa claro isso que eu estou falando. E o Livro dos Médiuns veio depois do Livro dos Espíritos. Porque aí Kardec já tinha muito claro. Tanto que Kardec vai escrever um livro chamado O que é o Espiritismo. E ele abre o que é o Espiritismo no prefácio, conceituando o que é o Espiritismo. Para que a gente entenda, o Espiritismo é a ciência que trata. Aí ele vai explicar o que é a ciência espírita e o conteúdo da ciência espírita. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não confundam. Falou a palavra ciência, a gente tem que saber separar o que é ciência espírita, o que é ciência acadêmica. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Então isso é muito importante. Lauro, passo para te falar, colocar as questões. Não, tá tranquilo. Por enquanto a galera tá só saudando todo mundo aí. Certo, então vamos ler para a gente seguir. 34. As moléculas têm forma determinada? Resposta: certamente as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Vejam, a resposta é exatamente algo que já se desconfiava e que já se pensava na época que Kardec fez essa pergunta. Eles não avançaram a pergunta. Porque o que acontecia?
Ele diz assim, não sou capaz de apreciá-la, né? Porque imagina, a tecnologia na época de Kardec, a ideia de que existia uma molécula era algo filosófico, racional, mas não tinha um aparelho para acessar isso. Então não tem como a gente apreciar a forma da molécula. O cientista imaginava a forma da molécula. Não, nem sei se tiver um químico aqui, alguém especialista na live pode dizer, nem sei se hoje tem algum, algum instrumento que consiga enxergar a molécula. Nem sei se tem. Mas eles dizem, olha, a molécula tem forma, mas você não é capaz de apreciar, ponto. Aí Kardec vai perguntar o que depois? Como é que a gente faz para apreciar? Como é que. Olha, a pergunta é a seguinte: essa forma é constante ou variável? A resposta é uma repetição do que eles já vêm dizendo há umas 15 questões. Veja, constante a das moléculas elementares primitivas. Variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Porque o que chamais molécula, longe ainda está da molécula elementar. Vejam que ele está repetindo de novo a ideia de que há uma matéria elementar que dá origem a todas. A elementar é constante a forma dela. Não muda. Por isso que ela é elementar. A molécula que a gente estuda nas ciências acadêmicas é variável, ela muda de forma. Mas uma é modificação da outra. Ele segue com a ideia do fluido. Há um fluido universal, que a gente não sabe o que é, que preenche todo o universo, universal, e que a modificação desse fluido gera todos os tipos de matéria que existem. O que faz as ciências acadêmicas estuda uma parte dessa matéria, que é a matéria que a gente conhece através dessa ciência. Que os próprios cientistas sabem, teorizam, suspeitam, imaginam que existem em outros estados de matéria que eles ainda não conseguiram conhecer. Então, é sempre essa a resposta. Ou eles dizem que não dá para falar, ou eles dão alguma resposta genérica, ou eles sempre repetem a questão. Há uma matéria elementar, há uma modificação na matéria elementar. Eles não saem disso. É por isso que o Kardec larga depois essas questões, porque ele já entendeu, eu não vou tirar nada disso. E aí tem, deixa eu ver esse asterisco, esse asterisco ele é referente a uma questão lá de cima que a gente já leu, né? Que é referente à questão 33. Então esse dá para a gente passar. E para 34. O pessoal tá quietinho hoje, não estão perguntando. Tá meio tímido, mas já já eles vão se soltando. Isso, agora é a Já, já. 35, eu falei 34 e a 35. Bom, agora entra no assunto novo, né? Que é o espaço universal. O que eu vou repetir, porque eu falei em alguns estudos passados, mas peguem a primeira parte do Livro dos Espíritos e olhem ela de cima. Kardec está passando por todos os assuntos possíveis. Porque ele pega Deus, Espírito e matéria. Dentro da matéria, ele pega a propriedade da matéria, a natureza da matéria e a propriedade. Aí ele pega agora o espaço universal, que vai incluir também depois a formação dos globos, a formação da vida. Então ele pega tudo. Ele submete aos espíritos todas as perguntas possíveis. Só que ele percebe o quê? Que esses assuntos, as respostas são incompletas e limitadas. Sobre a propriedade da matéria, a natureza da matéria foi, agora ele vai para o espaço universal, para o universo. O universo, os planetas, a formação dos planetas e depois a criação da vida, que é ainda uma discussão hoje na própria biologia. Como que se dá a criação da vida, como é que uma matéria inorgânica vira orgânica. E ele vai vendo que os espíritos vão dando perguntas sempre repetitivas, limitadas, genéricas. Até que ele, então, bom,
O Espiritismo não vai estudar matéria, não vai estudar o universo, não vai estudar os planetas, não vai estudar a vida. O Espiritismo vai estudar o Espírito. Aí ele fica só no Espírito. Que daí da segunda parte do livro do Espírito, terceira parte do livro do Espírito e quarta parte do livro do Espírito é só sobre o Espírito. O Espírito interagindo nesse universo. Mas o foco é entender o Espírito. Não entender essas questões, que ele já sabe que as respostas são essas. Então, a 35 continua. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Supõe no limitado que haveria para lá de seus limites. Isso te confunde a razão, bem o sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Vejam, eu insisto. Eles voltam a dizer como é que eles respondem a questão usando a lógica. Eles usam apenas a lógica, a razão. Por uma questão de lógica, o universo tem que ser infinito. Ponto. Aí ele diz, além disso, não é na pequenina esfera que vos achais que podereis compreendê-lo. Eu vou ler o comentário de Kardec, daí eu volto para a questão 35. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação, então nota, razão, imaginação, o coloque, a razão diz que além desse limite alguma coisa há, e assim gradativamente, até o infinito. Porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Então, nota, ele está usando o quê? Ele está usando a astronomia, a física, a química, estão usando a razão e a imaginação para responder. Como é que eu vou imaginar que há um fim no universo? Então, imagina, eu vou andando, chego num lugar que tem uma plaquinha, né? Fim do universo. Mas o que tem depois? O que tem depois continua sendo o universo. Então a razão diz que tem que ser infinito. A razão. Não as ciências acadêmicas, porque elas pesquisam até onde os seus equipamentos chegaram. Até onde os estudos dela alcançou. Mas do ponto de vista racional e lógico, tem que ser infinito. Claro que a gente tem dificuldade, por isso que ele diz, isso vos confunde a razão. Porque lembra que a gente já estudou o infinito nas questões primeiras lá. Por quê? Porque a nossa razão tem muita dificuldade de entender o que é o infinito. É muito difícil entender o que é o infinito. Como é que a gente consegue imaginar algo que não tem fim? Que por mais que tu andasse, nunca tem fim. É uma limitação da razão. Tanto que a ideia que mais nos aproxima da compreensão do infinito é a matemática. A matemática é o que nos ajuda a entender o que é esse infinito. Porque a gente tem essa limitação. Mas, mesmo com essa limitação, a lógica nos coloca como não tendo como imaginar o fim para o universo. Chegaria num ponto, aqui terminou o universo, tá, mas o que tem do lado de lá? Que nem ele diz no comentário, né? Ainda que fosse o vazio absoluto, seria o universo. Então continua. Então nota, ele usa uma questão lógica. Pode falar lá. Não, eu me lembro uma sátira que fizeram de um terraplanista, que ele defendia a ideia de que a Terra era plana. Então ele vai andando, de repente ele chegou na beirada, ele falou, mas e agora? Acabou, a Terra é plana, não tem para onde ir. Né? Então, a ideia de universo é mais ou menos assim. Então, chego no final. Tá, mas e aí, o que tem de lá? Olha, tem que ser universo, não tem outra coisa. Né? A própria razão nos leva a pensar assim, Michel. Tem o quê? Uma parede? Terminou o universo. Tá, mas e do outro lado da parede? Continua sendo o universo. Exatamente. Então, por isso que a gente não... A razão, a gente não escapa do raciocínio.
Não escapa. As leis da lógica, a gente não escapa dela, né? Tem que ser infinito. Mas percebe que ele está usando a lógica, a razão. Ele chega a dizer essas palavras. Que é uma questão de lógica. E aí, a questão 36, ele diz assim, já que falou sobre o vazio absoluto, né? Imagina se tivesse um lugar no universo onde fosse vazio absolutamente, não tivesse nada. Ainda seria o universo, né? Eu diria, é uma parte vazia do universo, mas é o universo. Por isso que agora ele vai perguntar, o vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Aí os espíritos dizem, não, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. De novo, eu tenho uma matéria que os nossos sentidos e os nossos instrumentos captam, mas eu tenho outros tipos de matéria que os nossos sentidos e os nossos instrumentos não captam. Eles sempre ficam nesse jogo. Tipo de matéria que a gente não entende, tipo de matéria que a gente entende que é uma modificação daquela que a gente não entende. Quem lê a primeira parte do Livro dos Espíritos é isso. Aí eu vejo o Movimento Espírita estudando essa primeira parte, fazendo aulas e aulas de astronomia, física e química. Bobagem. Como se os espíritos tivessem dito algo revelador, que os cientistas teriam que parar para estudar. A gente não faz isso, que não é da competência dele fazer. Então não há vazio. Ela é preenchida por um outro tipo de coisa que a gente desconhece. Por exemplo, vocês estão olhando agora para o celular ou para a tela da TV ou do computador de vocês. Isso é um tipo de matéria que os sentidos captam, né? Vocês estão ouvindo a minha voz. Os sentidos da gente, do corpo, captam essa matéria. Agora, se eu dissesse assim para vocês, vão ali fora, olhem pela janela e olhem para Júpiter. Os nossos olhos não captam, não tem esse alcance. Eu já precisaria de um instrumento. Aí os instrumentos captam. Um telescópio, eu mandasse um foguete para lá com uma câmera, aí capta. O microscópio, né? Eu digo assim, olhe para sua mão agora. Se a gente olhar para nossa mão agora, o que os nossos olhos veem? Agora, se eu colocasse a minha mão no microscópio e olhasse a mesma mão, eu ia ver um monte de bichinho caminhando, né? Mas os meus olhos não estão enxergando. Porque os nossos sentidos não captam, mas o microscópio capta. Por isso que ele fala sentidos e instrumentos. Agora, há coisas que nem os sentidos e nem os nossos instrumentos captam. Até, inclusive, tinha uma brincadeira, né, que se fazia quando se estudava o mundo microscópio no colégio, tinha aquela brincadeira que o professor fazia com a gente, né? Se eu pegar um martelo, imagina que eu pego um martelo e bato na minha mão, será que eu vou esmagar os bichinhos que estão caminhando que eu não enxergo? Então, imagina, a lógica seria, tem um monte de bichinho caminhando na minha mão que eu não enxergo. Eu pego o martelo e bato. Eu vou matar os bichinhos que estão ali? Não. Por quê? Porque o martelo, se tu olhar no microscópio, ele não é aquele ferro liso perfeito. Se tu levar pro microscópio, o martelo, ele tem espaços, buracos. E esses bichinhos são tão pequenos que eles estão ali naquele espaço. Eu não consigo matar você microscópio nem com martelo. Para a gente ter uma ideia da diferença. Agora, então, o que o Espiritismo vem mostrar? Eu tenho mais tipos de matéria. Ah, mas que matéria é? Não sei. Não sei. É certo? Michel, há duas perguntas iguais, Luciano e o Alex, perguntando se essa matéria é o fluido cósmico universal, essa matéria que escapa aos nossos sentidos. Não, mas tudo é fluido cósmico universal modificado, né? Então, o fluido cósmico universal serve para tudo. Por quê? Porque todo o universo é feito, a matéria do universo, ela é feita do fluido cósmico universal. Agora, eu posso ter outros tipos de modificações desse fluido cósmico universal que os nossos instrumentos não captam.
também são modificações. Não é só o próprio fluido cósmico puro, sem modificação. Tem também, porque ele preenche todo o universo. Não há nenhum lugar que não tenha fluido cósmico. Mas esse tipo de matéria, esses tipos, porque é no plural, que os nossos instrumentos não captam, são outras modificações do fluido cósmico universal. Então, à medida, por exemplo, que a ciência daqui vai evoluindo e fazendo instrumentos novos, ela vai captando matérias novas que são outras modificações do fluido cósmico universal. Então, é sempre no plural. O fluido cósmico universal, ele é o elementar, que dá origem a tudo. E todos os outros tipos de matéria são modificações dele. Algumas dessas modificações, os nossos olhos do corpo captam e os nossos instrumentos captam, outros não. Outros, a ciência está desenvolvendo instrumentos para captar e outros ele ainda está longe de captar. Por exemplo, o perispírito. O perispírito é feito do fluido cósmico universal. Só que os nossos instrumentos não captam esse perispírito. Por isso que a gente precisa da mediunidade. A mediunidade é o instrumento que capta esse perispírito e o espírito pode se comunicar. Mas um instrumento que não seja o médium, a gente não tem. Laura, pode falar. O Luciano faz esse comentário aí. Quando o Michel falou em matérias, mas veja bem, mas o elemento gerador de tudo é essa matéria que nossos instrumentos não identificam, não captam. É o que o Michel falou. Ele está falando que todas as matérias que nós conhecemos, né, é oriunda desse fluido cósmico universal. Michel, mas é isso aí, né? Não, mas não tem nenhum problema falar no singular. Porque quando eu digo no singular, eu posso falar, por exemplo, no fluido cósmico universal no singular, e ele significa todos os tipos de matéria. Lembra quando a gente estudava na matemática e na lógica o que era união, o que era conjunto? Se eu pegar um grande círculo, e esse grande círculo eu chamar de fluido cósmico universal no singular, dentro dele eu tenho todos os tipos de matérias possíveis. Então aqui ele está se referindo à matéria no singular, porque ele se refere ao fluido cósmico universal, mas esse fluido cósmico universal pode se apresentar de infinitas maneiras. É isso que eu quis dizer. E o Herbert faz essa pergunta aí em relação a Marte, não identificar a matéria lá. Será que isso explica o vazio testemunhado em Marte? Será que nossos instrumentos não captam? Pode ser. Levando bem a sério a palavra pode. Pode ser isso. Não há nenhum problema lógico em pensar assim. Pode ser que os nossos instrumentos evoluindo. Aliás, isso é certo, né? Os nossos instrumentos evoluindo, eles vão captar outras coisas que não captavam. Seja em outros planetas, seja aqui. Agora, se isso explicaria por que não se achou vida inteligente, aí eu não sei. Pode ser. Pode ser que sim, pode ser que seja isso, né? Mas, como a gente não sabe que tipo de matéria é ainda, a gente fica com a informação dos espíritos. Olha, há outros estados da matéria que a gente. Outros tipos de matéria que a gente desconhece. Isso é, logicamente. Isso é lógico de se dizer? Pronto, é o que importa. Agora, que tipo é, como é que vai descobrir, não sabemos. A gente não sabe. Será que algum dia a humanidade vai desenvolver um aparelho para a gente captar o espírito sem precisar de médium? Não sabemos. A gente não sabe. E aquilo que nós conversamos nos estudos para trás, inclusive o Eric estava, enquanto a nossa ciência, a ciência humana, ela não identifica essa matéria, nós vamos chamando de fluido dentro da teoria espírita, porque nós não sabemos o que é. O dia que a ciência, se um dia ela chegar a conhecer e identificar essa matéria e der uma definição para essa matéria, não é problema nenhum. Vamos imaginar que lá no futuro eles vão chamar essa matéria de, sei lá, dê um nome aí. Então, a gente assume
a postura de usar essa tecnologia, porque a ciência já identificou, como, por exemplo, a eletricidade, a energia, né, que hoje já é algo que se identifica, já tem um conceito na nossa ciência. Ô Michel, passo para você. Isso, porque o que pra gente, eu estou sendo rigoroso do ponto de vista teórico, né? Por exemplo, tem duas possibilidades. Ou a gente vai desenvolver aparelhos mais sofisticados e aí passar a enxergar a vida inteligente nos planetas do nosso sistema solar. É uma possibilidade. Então, por exemplo, quando a gente manda um robozinho para lá, alguma coisa, esse robozinho não tem a capacidade de acessar a matéria que tem lá e a gente não enxerga a civilização lá, a vida inteligente. Pode ser, mas pode ser também que esses planetas sejam vazios mesmo, né? Vazios que eu digo de vida inteligente, não tem vida inteligente lá, não tem civilização tal como a nossa lá. E aí os mundos que são habitados não são esses. Eles estão em outra parte do universo, isso é possível também. Isso também é possível. Pode ser que esses planetas sejam ensaios ou tem uma outra função que a gente ainda não sabe. Veja, o que eu estou fazendo? Eu estou usando a lógicas possíveis para que a gente não pense, quando surge alguém no movimento espírita dando uma resposta, que é a resposta do espiritismo. São só conjecturas, especulação, a gente não sabe. O que a gente sabe através do espiritismo é os espíritos povoam outros mundos, inclusive encarnam em outros mundos. Isso a gente sabe. Agora, como é que é essa matéria, como é que são esses mundos? Aí alguém pode, de repente, pegar os relatos. Ah, mas Kardec relata lá sobre Júpiter na revista. Mas presta atenção como é que ele escreve lá. Ele escreve no poderia, seria, dizem os espíritos. Ele não confirma. Mas por que Kardec não confirma? Porque não tem como confirmar. Não tem como confirmar. Qual é o método ou o aparelho que eu vou usar para confirmar o que o espírito está dizendo? Não. Eu só pego o que ele está dizendo e pego aquilo que é lógico e possível. Por exemplo, há mundos melhores que o nosso, formado por espíritos mais evoluídos, em que eles desconhecem o ódio, a guerra, a miséria, as doenças. Isso há. Se a gente evoluir, um dia nós vamos ir para um mundo desse. Nota? Esses pontos que são mais relevantes e que não demandam uma investigação material da coisa, o Espiritismo estuda e fala. Agora, a parte material, esqueça. A parte material não é o Espiritismo quem vai estudar e confirmar. É papel das demais ciências. Pode falar, Laura. Não, o Alex traz essa pergunta, mas é uma pergunta tanto quanto complexa, mas eu deixo para você. Diante de vários registros precisos e que o homem talvez não fosse capaz de fazer, desenhos em canaviais, são espíritos que pousaram aqui em máquinas com disco voador? Então, esse é o problema. A gente entra num terreno que não tem nenhum controle. Percebe? A gente não tem nenhum controle para poder afirmar. É por isso que essa é a sabedoria de Kardec, ele não entrou nisso. A gente sabe que tem pessoas que estudam e acreditam em coisas bizarras sobre isso. Será que alguns relatos têm sentido, outros não? Não, a gente não sabe. Aí tem espírita que se empolga, tem espírita que se empolga. Bom, olha, isso em lógica se chama sofisma. O que é sofisma? Eu monto um raciocínio que aparentemente é verdadeiro e tem lógica, né? Mas é falso. Então o espírita pensa assim, alguns, né? Eu tenho. O Espiritismo diz que há vidas em outros mundos. Tem um povo aí que acredita em disco voador e não sei o quê. Que é também vida em outros mundos. Logo, o Espiritismo e essas crenças
estão unidas. Negativo. Porque aquilo que eles acreditam, aquilo que eles falam, não é competência do Espiritismo. O Espiritismo não tem como dar opinião. A gente não tem como dar opinião. Porque pode não ser nada disso. Aliás, a grande maioria, quando a gente vê o relato, é uma maluquice, né? Que chega a ser chacota. O Espiritismo não vai por esse caminho. O Espiritismo vai pelo caminho de respeitar as ciências. Por exemplo, quando eu entro num assunto que é de demais ciências, eu recorro a elas. Se elas estão falando questões sobre isso, a gente leva em consideração porque elas são especialistas no assunto. Eu não posso levar em consideração opinião ou seitas ou, ou filosofias, entre aspas, que nem filosofias são, crenças, instituições, só porque está falando algo que aparentemente casa com o espiritismo. Kardec não foi. É esse erro que o movimento espírita faz desde a época de Kardec. E Kardec teve a sabedoria de não tomar partido. Não sei. Não sei. Tudo que envolver com a questão material de relatos, não sabemos se eu estou falando em nome do espiritismo. Agora, se a pessoa é espírita e gosta disso, que é um direito, né? A pessoa gosta, vê sentido, não tem nenhum problema, mas ela tem que ter o respeito de não levar isso para casa espírita. Que esse é o grande problema, Lauro, da nossa época. A pessoa gosta de uma coisa e é espírita. Aí ela faz o quê? Mistura as duas, porque ela gosta. Ela gosta de política, ela faz o quê? Leva a política para dentro do movimento espírita. Ela gosta de ufologia, ela leva ufologia para dentro da casa espírita. Ela gosta que nem nós estávamos falando antes, ela é médica, ela leva a medicina para dentro da casa espírita. Ela é psicóloga, ela leva a psicologia para a palestra espírita. Isso é um erro, porque o espiritismo não tem opinião sobre isso. A gente tem que se acostumar. Não é que o espiritismo não tem opinião sobre isso. Por que o espiritismo não tem opinião sobre isso? Porque não é da alçada dele. Digamos que ele afirme. Quando eu afirmo alguma coisa, eu tenho que provar. Então vamos dizer que o espiritismo afirme. É isso. Cadê as provas? Ah, mas o fulaninho. Bom, se é o fulaninho, não é o espiritismo. Então a gente tem que se acostumar. O espiritismo não opina sobre isso. O espiritismo só diz: há vidas em outros mundos. Ponto. Quais mundos e como é, não sabemos. Ah, mas tem o grupo, a seita tal, a teoria tal que afirma. Bom, é a teoria tal, não é espiritismo. A gente não pode fazer sofisma, casar algo que não casa. Tem uma brincadeirinha que fazem em aula de filosofia que é assim, Laura. Um exemplo clássico de sofisma, né? O homem tem duas pernas. A galinha tem duas pernas. Logo, o homem é uma galinha. É uma brincadeirinha que o professor de lógica faz. Isso é sofisma. Eu pego duas coisas que aparentemente são lógicas, que casam, e tiro uma conclusão falsa. Homem não tem duas pernas? Tem. Galinha não tem duas pernas? Tem. Bom, então o homem é uma galinha. Não, isso é sofisma. O pessoal do movimento... Pode falar. E que é muito comum, por exemplo, né? Então nós temos dentro das obras de Kardec, nós temos princípios que são princípios elementares a ser estudados, fundamentais, né? Como a reencarnação, a existência da alma, a pluralidade das existências, a imortalidade, né? A sobrevivência dela após a morte do corpo, a pluralidade dos mundos, né? E mundos habitados, enfim. Então, são princípios. Ótimo, você tocou nesse assunto. Ah, mas será que pode vir um ser de outro mundo? O que é que diz o Espiritismo? O Espiritismo não diz. Ele não diz se vai vir ser de outro mundo para cá, ele só diz que há. Mas, né, é como a gente ainda está no campo da filosofia. Não podemos avançar. A ciência não avançou ainda. O dia que a ciência falar assim, ó, lá em Marte, se isso acontecer, tem vida, a gente avança. Enquanto ficamos no campo da conjectura. Né? Aqui, o Ebert fez uma pergunta para mim, Michel, uma pergunta inteligente, daqui, porque realmente isso é dúvida para muita gente aqui.
Você quer ler aí? Você quer que eu leia? Posso ler? Um planeta que está no mesmo patamar da Terra. Poderia ter matéria tão grosseira quanto a nossa, mas escapar mesmo assim aos nossos olhos? Bom, mas aí esse é o problema, né? A tua própria pergunta já coloca o que alguém poderia objetar. Porque se ela for exatamente como a nossa, por que ela não é perceptível? Percebe? Então, mas ela tem diferenças mínimas. Bom, mas mesmo assim, se tem diferenças mínimas, a pergunta continua. Por que os nossos instrumentos não percebem? Veja, a gente está num terreno, e claro que quando eu estou. Até é bom salientar, quando eu faço críticas nas minhas respostas, não é quem está perguntando e nem a pergunta, né? É no sentido retórico, né? Que as perguntas são boas justamente para a gente trabalhar isso, porque a gente sabe que aí fora, nas casas espíritas, as pessoas têm essas perguntas e estão fazendo uma mistureba. Agora, a gente não sabe, Herbert. Aí que tá, a gente não sabe. A gente não sabe o que diferencia, quais planetas que são, o que falta para diferenciar. Mas será que, da mesma maneira que a gente está pesquisando o universo com os nossos aparelhos e mandando os nossos aparelhos para outros planetas, eles não podem estar vindo para o nosso? Veja, são tudo questões que a lógica admitiria, mas como é que eu vou poder, em nome do Espiritismo, dizer é ou não é? Nota, uma coisa é a gente conjecturar possibilidade lógica. Agora, afirmar em nome do Espiritismo que é o erro. Talvez eles. Imagina, a lógica colocaria o seguinte: olha, a gente manda o nosso instrumento para outro planeta. O nosso instrumento é limitado, ele capta só algumas coisas. Daí a gente enxerga o espaço vazio. Eles mandam para cá instrumentos e de repente eles enxergam tudo vazio também. Mas isso a gente tá o quê? Especulando. É legal sentar, conversar, ficar especulando. Agora, se eu tiver numa palestra espírita ou falando em nome do espiritismo, como agora que a gente está no estudo do livro dos espíritos, quando eu tenho que falar, eu tenho que tomar todo esse cuidado. Olha, uma coisa é a gente conjecturar e especular. Agora, falar em nome do espiritismo, não posso. Esse é o erro do movimento espírita. O espírita se empolga e fala em nome do espiritismo. O espiritismo responde não. Então eu acabei de fazer uma especulação que eu acho bem interessante. Mas de repente não é isso. Porque a ciência tem isso. Por que o homem aprendeu a fazer ciência? Não só filosofia. Porque a filosofia, às vezes, ela te engana. Porque a nossa razão é limitada. Então a gente está fazendo um raciocínio aqui que parece muito lógico. Mas às vezes tem um fato que eu desconheço, que traz um novo olhar que faz agora o que eu estou dizendo não ter mais lógica. Há uma premissa que eu estou ignorando. Então eu estou falando algo aqui que parece ser muito lógico, mas de repente tem alguma coisa que a gente não sabe e coloca por terra o que eu estou falando. Por isso eu não posso falar em nome do Espiritismo. Quando Kardec vai falar lá na Gênese, no capítulo 1 do Caráter da Revelação Espírita, Kardec vai falar sobre novos princípios que entrariam no Espiritismo. É muito interessante estudar o capítulo 1 da Gênese. Esse povo que está querendo evoluir o Espiritismo tem que ler o capítulo 1 da Gênese. Kardec diz assim, que aquilo que vai ser agregado ao Espiritismo vão ser verdades estabelecidas. Verdades, não é especulação. Enquanto está no campo da especulação, não, o Espiritismo não tem opinião. Eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer, olha pessoal, o Espiritismo não tem opinião, agora eu vou dar a minha como Michel Macedo. Isso eu posso. Qual é o erro do movimento espírita? Coloca no nome do Espiritismo as suas opiniões. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem todo o direito de ficar especulando. É legal, né? A gente se reúne com os amigos, fica especulando. Isso é um exercício muito bom de fazer. Agora, cuidado. Eu não posso levar isso para a tribuna espírita. Mas o espírito veio e disse, azar. Não é porque o espírito falou que é a opinião do espiritismo.
Ah, é que eu evoquei. Lá na nossa casa espírita, a gente recebeu, o espírito falou que é assim, problema do espírito. Não é assim que eu faço espiritismo. Só porque o espírito falou. Então, muito cuidado. Por isso que é importante. São importantes as perguntas, não precisam se desculpar. Para a gente entender, a gente pode fazer essas perguntas e pode imaginar a resposta. O que a gente não pode é colocar no nome do espiritismo. E aí, se você me disser que o espiritismo diz isso, eu vou dizer, me dê o texto. E não adianta vir me trazer o texto sobre Júpiter. Aliás, só para fechar a minha fala aqui, Lauro, esse texto sobre Júpiter, eu vou usar ele lá no projeto do Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Então vai ter uma sessão de vídeos estudando esses textos de Júpiter, em que eu vou mostrar exatamente isso. Kardec não coloca como verdade, como fato. Ele coloca como hipótese. Como hipótese. Pode falar, Lauro. Eu estava com o microfone até solto aqui, aberto. Bom, seria repetitivo o que você já comentou, mas o que precisa, né? Então, vamos supor, pessoal, você que está, quem está nos assistindo agora, leve isso para a casa espírita. Né? Então, vamos fazer um estudo, porque a gente começa devagar, claro, né? Traz questões que a gente vai estar sempre no campo da especulação. Mas quando nós nos atemos, por exemplo, em questões, e o que diz o Espiritismo? O Espiritismo diz que há vidas em outros mundos. Ponto. E que esses espíritos encarnados podem migrar, nós podemos ir para outros mundos, segundo a teoria espírita. Ah, mas diz que foi visto um disco voador. Tá, mas aí isso já não é espiritismo. E aí a gente fica, né, o estudo fica mais racional e a gente sempre vai dizer assim, olha, isso é opinião. Falaram que viram, dizem que tem imagens, fotos, viram desenhos, mas aí isso não é da alçada do espiritismo. O estudo fica bem mais proveitoso nesse sentido, né, Michel? E a gente não coloca coisas que o espiritismo não responde. E atribui essas coisas ao espiritismo. Michel? Exatamente. Esse é o grande problema. A principal falha do movimento espírita foi misturar as coisas, né? Ali o Ebert falou, eu sou fascinado por essas questões galácticas. Eu também. Eu também sou. Mas, veja, o papel do espiritismo para isso, ele é limitado nesse ponto. Qual ponto? O ponto material. Então, se a gente for fazer especulação sobre toda a parte material do processo, o espiritismo não contribui em nada. Agora, claro, se a gente for se reunir para conversar sobre a realidade moral dos diferentes mundos, aí o espiritismo, aí ele é o único. Olha que interessante como, dependendo do ponto que eu analiso a mesma questão, ou o espiritismo não diz nada, ou ele é o único que diz alguma coisa. Por exemplo, se a gente for estudar como que é a vida moral em mundos superiores, o espiritismo é o único que vai ter relatos. Quando a gente pega a escala dos mundos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, quando entra na questão material, o Espiritismo não contribui em nada. Então a gente tem que acostumar com isso. Esse nosso estudo aqui tem que servir para isso, para as pessoas acostumar. Olha, até onde vai o Espiritismo, até onde vai as minhas curiosidades, as minhas especulações, as minhas conjecturas. É assim que tem que ser. Por exemplo, se alguém me convidar para eu vou falar como gaúcho, né? Alguém me convida para um churrasco e a gente ficar até altas horas falando sobre tudo, eu tenho opinião para tudo. É bem coisa de espírito imperfeito é assim, né, Laura? A gente tem opinião para tudo. Quem me conhecer fora do contexto do estudo espírita, eu vou opinar sobre tudo. A gente conversa sobre política, a gente pode conversar sobre o universo, sobre 500 coisas. Eu vou dar opinião. Agora, eu vou pegar essas minhas opiniões e trazer e chamar de espiritismo, que é o que o movimento espírita faz, isso não. Que é o que o movimento espírita faz. O movimento espírita gosta de uma coisa e traz. E faz sofisma, que nem eu falei. Tanto essa área das ciências existe isso,
quanto, por exemplo, as questões políticas que hoje a gente discute na sociedade, tem uma parte do movimento espírita aí fazendo dentro do movimento espírita, usando Kardec. Só que isso é desonestidade intelectual. Porque, de novo, é o sofisma, né? A pessoa, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. A pessoa vê o seguinte: o Espiritismo fala em progresso. O Espiritismo fala em progresso. O Espiritismo fala no avanço da sociedade. Logo, a pessoa que gosta de alguma área da política que fale sobre isso, ela já deduz. Ah, o Espiritismo é progressista, que nem eu ouço falar. Porque falou em progresso. Porque criticou a riqueza. Ah, então o Espiritismo é comunista. Ou o contrário, para quem está nos assistindo não ficar ofendido, né? Vou pegar exemplo dos dois lados. Eu pego lá os espíritos falando contra o aborto. Ah, mas então o espiritismo é conservador, é de direita. Veja, isso é sofisma. Eu estou pegando uma coisa, associando com outra que tem uma aparência de relação e tirando uma conclusão falsa. O espiritismo não trata de questão política. O espiritismo não é nem de direita, nem de esquerda, nem progressista, nem conservador. Não existe essa frase. Isso se chama confusão de ordem em filosofia. É como se eu dissesse assim: o número 2 é vermelho. Percebe que estranha que fica essa frase? Olha, o número 3 é amarelo. Como assim? O número tem cor? É a mesma coisa quando eu pego algo da área moral e tento levar para a área política. É a mesma coisa. Só que tem semelhanças. Por exemplo, o pessoal que fala que o espiritismo é religião é a mesma coisa, sofisma. A pessoa diz assim: o espiritismo fala em Deus. A religião fala em Deus. O espiritismo fala em Jesus. Tem religião que fala em Jesus. O espiritismo fala em prece. A religião fala em prece. Logo, o espiritismo é uma religião. Isso é sofisma. Isso é falso. Por que isso é falso? Porque eu posso tratar disso cientificamente. Eu posso pegar o mesmo assunto e tratar religiosamente, ou cientificamente, ou filosoficamente, ou politicamente, ou economicamente. Olha só, tem várias facetas do mesmo assunto. Aí o pessoal acha que porque falou no mesmo assunto, então é tudo a mesma coisa. Isso é ignorância. E tem líderes do movimento espírita fazendo isso. Tem líder. Ah, o Espiritismo falou em pensamento. Falou em paixões. Falou em ideias inatas. Falou em desejo. Ah, então eu li lá no Freud, eu li no, no Jung. Aí a pessoa junta. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Aqui o Web tá falando do Divaldo Franco, até fez um papelão apoiando o político. O Divaldo. Vamos falar o que do Divaldo? Por isso que a gente tem que ficar com Kardec, né? Não pode ficar com pessoas, com opiniões, né? Tem que ficar com Kardec. Porque Kardec representa o Espiritismo. Kardec representa o Espiritismo. Nem o Kardec Tube representa o Espiritismo, não. A gente tenta levar e expor o que Kardec pensa, mas a pessoa tem que fazer o quê? Estudar Kardec, né? Nosso papel é só dizer assim, olha, vai ler Kardec. Kardec pensa isso. Mas a pessoa vai ter que ir lá, vai ter que ler, vai ter que estudar, né? É assim que a gente tem que fazer para não cair nessas armadilhas aí que o movimento espírita tá cheio. Só para finalizar, Laura, a minha parte, eu quero aproveitar já, porque isso faz um gancho com amanhã. Amanhã, nós vamos ter uma live especial. Depois aqui dessa live, eu vou começar a divulgação. O Laura já estava fazendo hoje de tarde, né? Nós vamos ter uma live especial amanhã, que é analisando a fala do Haroldo Dutra no podcast Inteligência Limitada. Né? Para quem não sabe, o Haroldo deu uma entrevista para um dos maiores podcasts do Brasil, falando em nome do Espiritismo. Olha o problema. E nós vamos fazer uma análise da fala do Haroldo amanhã para vocês, às 20 horas, aqui no YouTube. Já se programem. Porque a gente vai mostrar que o Haroldo fala em nome do Espiritismo, atinge milhões de pessoas,
e fala coisas que contrariam Kardec, e ele usa o nome do espiritismo. E, inclusive, num podcast tão gigante que é o Inteligência Limitada. E aí quem ouve pensa, isso é espiritismo, mas não, é a opinião do Haroldo, que ele não fala que é a opinião dele, ele fala como se fosse espiritismo. Então amanhã às 20 horas, nós vamos divulgar hoje, amanhã o dia inteiro, para que a gente se conscientize do que é uma opinião, do que é espiritismo. É muito importante. Passo para ti. É isso aí, amanhã às 20 horas, viu, pessoal? Não, e você me fez lembrar aqui de uma live, você deve ter assistido também do Cosme, na Federação Espírita de Goiás, a FEEGO, né? Foi uma live, o Direito à Vida, e o Cosme vai falar justamente isso. Por exemplo, então, o que o Espiritismo fala do aborto? Então, você vai nas questões do Livro dos Espíritos, que vai tratar do aborto, e ele vai dar as explicações, dizendo que, em todo caso, o aborto é um crime. Mas o país está... Aí é a lei dos homens. O Espiritismo não entra nessa. O Espiritismo apresenta a sua teoria, os Espíritos explicam, né, que é sobre a questão, né, da lei de Deus, o direito à vida, e ponto. Agora, o Espiritismo, ele não vai condenar se a lei dos Estados Unidos, do Brasil, apoia o aborto está liberado. Isso não é papel do Espiritismo. Mas ela apresenta, né, o que é, na visão espírita, a questão do aborto, e precisa ser bem estudado para que entenda que é uma... tem que aprofundar no estudo para a gente entender, né, o contexto, o que os espíritos estão trabalhando, explicando, para que não generalize e fale assim, o espiritismo diz que aborto é crime. Condena, né? E aí teve aquele o ano passado, naquele caso, aquela menina menor idade, que virou um movimento espírita, se intrometeu onde não era para se intrometer, porque diz que na visão espírita a lei está errada. A lei humana. Aí a gente entra num campo onde não nos cabe. Bom, Michel, depois você pode fazer algum reparo aí. Eu já vou me despedir aqui, pessoal. Amanhã, às 18 horas, nós temos estudo da Revista Espírita, às 18, e depois, às 20 horas, nós temos, então, o Michel já falou, olha, essa live que nós vamos fazer vai ser transmitida no canal do Eric, Espiritismo e Kardec, do Kardec Tube, do Michel, e será também transmitida aqui no Estudar Kardec, e creio eu também que o José Paniago deve transmitir no canal dele também, que nós 4 vamos participar. Um abraço, obrigado, e nos vemos então amanhã aí para darmos continuidade ao nosso estudo. Michel, brigadão, fiquem todos em paz. Passo para você, Michel. Eu que agradeço, Lauro. Agradeço ao Lauro, a todos que participaram, pelas excelentes questões, pelos comentários. E amanhã a gente se encontra, então, às 20 horas. Anotem aí, convidem as pessoas. Quem quiser assistir, quem puder também assistir a live do Haroldo antes, só colocar Haroldo Dutra Inteligência Limitada no YouTube que vai aparecer, né? É um podcast com mais de 2 horas, ele falando, né? E amanhã nós vamos analisar algumas falas dele. Então, agradecer a todos, que a gente tenha uma boa semana e amanhã a gente se encontra. Até lá. Boa noite a todos.